Bom dia, meus amigos. Uma ótima quinta-feira para todos nós, amigos lotequeiros e lotequeiras. Mais uma vez em a Loteca, no canal do Loteca do Betinho. A Loteca 955 tiveram 8 ganhadores, dividiram o prêmio de 1,5 milhão. E vamos agora para a Loteca 956, prêmio de 300 mil. Vamos em busca desses 14 pontos aí, que eu tô doido para conseguir. Vamos lá então com os palpites? Vamos lá. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras ocupa a segunda colocação com 12 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Ganhou da Chapecoense, reencontrou o caminho das vitórias, empatou com o Atlético Mineiro de 0-0 e joga o jogo de volta terça-feira. Corinthians ocupa a sexta colocação com 7 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Empatou com o América Mineiro. Perdendo em casa, foi lá e empatou com o América Mineiro. Vou jogar nesse jogo aqui um empate seco, podendo de repente até dar um Corinthians aí, por Palmeiras vai estar muito focado nesse jogo aí contra o Atlético Mineiro, mas eu vou apostar aqui num empate seco aí. Jogo 2, Ceará e Chapecoense. Ceará ocupa a 13ª com 5 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Empatou com o Santos. E a Chapecoense em 20º, lanterna do campeonato, perdeu para o Palmeiras. Uma vitória apenas, 7 empates e 3 derrotas. Vou jogar no empate seco também. Acredito que nessa partida aqui, Thiago Nunes não vai ter sua primeira vitória não. Porque o Chapecoense é um time bem enjoadinho. Ainda mais se fizer um gol, vai se fechar todo. Mas eu vou apostar no empate seco. Jogo 3, CRB e Avaí. CRB a quarta colocação, com 12 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Ganhou do Brasil de Pelotas. E o Avaí ganhou do Goiás com 11 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Ocupa a sexta colocação. Vou jogar um duplo fechado aqui no CRB. CRB empate. Jogo 4, Curitiba e Guarani. Curitiba, líder do campeonato, com 14 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Empatou com vitória ontem. E o Guarani na quinta colocação, ganhou do Remo, 11 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Vou apostar no líder do campeonato. Vou apostar no embalo do Curitiba. Curitiba seco. Jogo 5, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo na 12ª colocação com 6 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Ganhou do Sport. E o Atlético Mineiro, líder do campeonato, com 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ganhou do Sport 3-0 e empatou com o Palmeiras. E tem seu jogo de volta terça-feira. Atlético como o Palmeiras. O Atlético vai estar com a cabeça nesse jogo. Então por isso que eu vou apostar no empate seco. Jogo 6, América Mineiro e Flamengo. América Mineiro ocupa a 18ª colocação com 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Empatou com o Corinthians. E o Flamengo com 11 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Ocupa a 3ª colocação. Perdeu para o Grêmio no Maracanã e ganhou ontem do Barcelona de Guayaquil. E joga seu jogo de volta na quarta-feira. Ganhou de 2-0. É um jogo perigoso. O Barcelona de Guayaquil atacou muito o Flamengo ontem, mas eu acredito que o Flamengo vai ganhar esse jogo aqui. O jogo vai ser 11 horas. Eu vou apostar aí no Flamengo. Não acredito que o Flamengo vai ter segunda derrota seguida pelo Campeonato Brasileiro, não. Então eu vou apostar no Flamengo aqui. Jogo 7, Cruzeiro e CSA. Cruzeiro na 13ª colocação com 6 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Empatou com o Vasco. E o CSA na 12ª com 9 vitórias e 5 empates e 2 derrotas. Tem o seu jogo do Botafogo hoje, às 19 horas. O Cruzeiro, quando esse confronto aqui é muito de empate ou derrota do Cruzeiro, mas eu vou dar um crédito de confiança aqui no Cruzeiro. Vou jogar no Cruzeiro e empate. Jogo 8, Fluminense
e Bragantino. O Fluminense na oitava colocação com 7 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Empatou com o Cuiabá, ganhando de 2-0. Deixou a vitória escapar. O Bragantino na quinta colocação empatou com o Bahia. 8 vitórias, 9 empates, 3 derrotas. Ganhou ontem do Libertad por 2-0 em Bragança Paulista. Vai ter seu jogo de volta na quarta-feira que vem. E acredito que esse jogo não está ganho. Está muito aberto, 2-0, está aberto esse jogo. Então o Bragantino vai com foco total para esse jogo aí. Então, por isso, Fluminense seco. Jogo 9, Inter e Bahia. Inter na sétima colocação com 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Ganhou do Fortaleza no finalzinho do jogo. E o Bahia na 15ª com 6 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Empatou com o Bragantino. Não estou confiante em nenhum desses ganharem. Vou apostar no empate seco. Juventude e Santos, jogo 10. Juventude na 16ª com 5 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Perdeu o Atlético Paranaense. E de virada, porque estava ganhando. O Juventude fez um gol com 1 a menos. O Atlético Paranaense foi e virou. E o Santos na 14ª empatou com o Ceará. 5 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Acredito que o Carille também não vai ganhar esse jogo. Vou apostar no Juventude e empate. Juventude é um time enjoado de jogar lá. Jogo 11, Atlético Paranaense e Grêmio. Atlético Paranaense na 10ª colocação, 8 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Ganhou do Juventude e joga hoje contra o Peñarol. E joga o seu jogo de volta no dia 30. E o Grêmio na 17ª ganhou do Flamengo, 6 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Eu não sei como é que vai ser esse jogo de hoje. O jogo é lá na casa do Peñarol. Dependendo do resultado que for lá, ainda mais se o Atlético Paranaense vier com uma derrota de lá, acredito que ele vai vir com tudo para o jogo de volta aqui. Então eu vou apostar aqui no... E o Grêmio também precisando, né, de vitórias, mas eu vou acreditar no empate seco aqui. Jogo 12, Botafogo e Sampaio Corrêa. Botafogo na 3ª colocação com 13 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Tem seu jogo hoje contra o CSA. E o Sampaio Corrêa na 7ª colocação empatou com o Brusque, 9 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Esse jogo aqui o Sampaio Corrêa estava ganhando, o Brusque foi lá e empatou. Mas eu vou apostar no Botafogo, mais uma vez já vai estar jogando no Engenhão, apesar de não sei se vai ter a torcida. Se eu não me engano, o Botafogo só perdeu um jogo aqui no Engenhão, acho que foi até pro Goiás. Vou apostar no Fogão, hein? Jogo 13, Sport e Fortaleza. Sport na 19ª com 3 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Perdeu pro Galo, Atlético Mineiro. E o Fortaleza na 4ª com 9 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Perdeu pro Inter. Acredito aqui que o Fortaleza vai ganhar esse jogo, não vai ficar com 2 derrotas seguidas não. Vou apostar no Fortaleza. E jogo 14, Atlético Goianiense e Cuiabá. Atlético Goianiense na 11ª com 6 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Perdeu para o São Paulo. E o Cuiabá na 9ª colocação, com 6 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. Empatou com o Flu. Conseguiu um empate com o Flu ganhando 2-0, o Cuiabá foi lá e empatou. Vou apostar aqui no empate e Cuiabá. Acredito que o Atlético Goianiense não vai vencer esse jogo. Pode ter uma surpresa aí, Cuiabá ganhar esse jogo aí fora de casa. Então eu vou apostar no empate Cuiabá. Bom, galera, é isso aí. Mais uma vez, os palpites aí do Loteca do Bettini. Vamos em busca desses 14 pontos tão sonhados. Eu fiz 2 jogos aí, se eu não me engano.
Eu tenho até que ver aqui, eu tenho que procurar aqui ver, mas eu fiz do... Eu fiz 8 pontos num jogo e no outro eu acho que eu fiz 10 pontos. Mas esse outro jogo eu não postei no canal não. Eu fiz aqui na hora mesmo. Esse na hora eu fiz 10 pontos. Mas é isso aí. Uma hora a gente chega lá, com tudo. Valeu? Dá aquele likezinho, compartilha com os amigos. E não se esqueça de inscrever no canal Loteca do Betinho. Valeu? Aquele abraço. Tamo junto.